Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e nós vamos falar hoje, programa inédito, como os hormônios influenciam o nosso comportamento. Nosso comportamento cria hormônios ou os hormônios criam comportamento? Será que os hormônios podem interferir na nossa negociação, liderança, agressividade, impulsividade? Será que eles estão ligados a isso ou é mito? É verdade? Ele é médico e tem foco em regulação hormonal. Seja muito bem-vindo, Luiz Gustavo Lima. Prazer, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, muito bem indicado e vamos contribuir aí com o pessoal. Já peguei minha caneta para poder falar sobre essa questão. Primeiro que a gente foi definir um tema, né, dentro da medicina, e os hormônios influenciar o comportamento. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Os hormônios influenciam e modulam esse comportamento. Eles não vão só influenciar. A gente pode ver um exemplo clássico disso, é que tem um estudo recente que mostra que a juventude atual, ela tem cada vez menos testosterona. Eu vi isso. E os nossos jovens, é verdade. Ele tem uma queda da testosterona e você vê que eles estão muito mais passivos do que quando você é jovem. Não, os hormônios eu fiquei sabendo, eu fiquei assustado. Porque assim, esse estudo é o quê? Pegaram todas as testosteronas, as médias. Conta como foi esse estudo, né? Foi um estudo bem simples. Eles começaram a analisar os exames das pessoas ao longo do tempo. Então perceberam que quanto mais antiga é esse homem, quanto mais antiga essa geração, ele tinha um perfil de testosterona mais alto, basal, tá? O que influencia essa queda? Alimentação, comportamento, a própria evolução humana levou a essa queda, né? Então a gente percebe que o jovem hoje, ele é mais aquele jovem tem muito jovem mais retraído, claro. Tem os pontos fora da curva, né? Não, nós estamos falando de uma média, mas a média, o estudo mostrou que a testo caiu. Caiu. Tá. Cada geração ela vem caindo uma porcentagem. Então, já que hormônios podem interferem em comportamentos e o estado emocional e mental, me fala sobre a testosterona, do estudo da testosterona em homens. Se testosterona em homem muito elevada leva à agressividade. Esse é um primeiro mito, né, que se criou. Porque assim, testosterona ela não leva à agressividade, ela leva a um comportamento de assertividade e essa assertividade te traz mais poder de negociação, mais poder de ação e mais poder de se comportar e defender o seu status, a busca pelo status, tá? Então ela vai te trazer todos esses benefícios. A agressividade surge em alguns momentos, mas não pelo uso da testosterona em si, por causa de algumas coisas que estão descompensadas ao mesmo tempo. Testosterona por si só não traz agressividade, mas, claro, se a pessoa fizer doses muito abusivas, a gente não tem como medir esse parâmetro. Porque tem pouca amostragem disso e também... não tem como estudar isso. Mas assim, mostra que comportamentos agressivos com o uso de testosterona estão mais relacionados a um cortisol desregulado muito alto e a uma ameaça que aquele indivíduo tem. Então, cortisol é o hormônio praticamente da luta e fuga, né? Do estado de alerta. Então, tem um certo grau de relação. Será que é só ligado à testosterona ou ligado a esse instinto de luta? Então, a testosterona no homem levou ele mais à assertividade, a poder de negociação, a busca de status. Social. Isso. A agressividade, ela estava mais ligada a um cortisol, com uma ameaça junto, desregulada. Isso. A agressividade do homem, ela parte do status de ameaça e com um cortisol muito elevado, tá? A gente está falando de níveis bem elevados. Esse foi o que o estudo mostrou. Que o comportamento agressivo em pessoas que fizeram reposição de testosterona, ele só apareceu quando esse cortisol estava muito acima da média. Esse foi o que o estudo mostrou pra gente. Ela já entra naquele estado mais de sobrevivência, né? A gente estudava em psicologia, né? Eu tenho um amigo que falava sobre o córtex, o límbico e o reptiliano, né? O reptiliano está mais ligado a ações primatas mesmo de preservação da vida, né? E legal que você falou de psicologia, então já dá para me puxar um gancho. Tem uma outra ponte que mostrou um rapaz que fez um estudo, um neuropsicólogo, que mostrou que a testosterona é exógena, tá? A reposição, ela muda a resposta do comportamento do córtex
frontal com a amígdala. Então você tem respostas mais rápidas, mais impulsivas e mais decisivas. E ele, que jeito que ele mostrou isso? Ele deu esse hormônio e fez perguntas às pessoas durante uma máquina de ressonância magnética. Então ele viu o comportamento acontecendo ali, tempo real. em tempo real. Pessoal, só para saber, imagem de ressonância magnética funcional é quando você está numa máquina, ela vai olhando o seu cérebro, e de acordo com as perguntas, o cérebro ele é colorido, e cada cor está ligado a ativações ou desativações, ou mais ativações, né? De certas áreas. Então foi dado para essa pessoa dentro dessa máquina. Não, ela já fazia uso. Já fazia uso, colocou na máquina e fez o pesquisa. Perguntas, Ele teve respostas o quê? Mais assertivas, mais rápidas e um comportamento social menos inibido. Falando sobre testosterona, a gente estava batendo um papo antes, então eu já vou entrar aqui. Testosterona em mulher. Isso. O que aconteceu? Testosterona em mulher, negociações e outras coisas. Legal. O que um estudo mostrou sobre isso? Uma prova, uma contrapartida, né, para quebrar esse mito é que testosterona leva a comportamentos de agressividade. Teve um estudo que chama o jogo do ultimato, que pegaram mulheres e essas mulheres deram placebo e testosterona durante um período de tempo. E colocaram essas mulheres para negociarem entre si de acordo com os critérios do estudo. Negociar com pessoas. Perceberam que mulheres que estavam achando que estava tomando testosterona tinham um poder de negociação muito mais prejudicial à outra pessoa, que elas eram muito mais duras e muito mais agressivas nessas negociações. Elas ficaram... As que estavam tomando placebo, as que não estavam tomando testosterona. O simples fato de achar que estava tomando testosterona tornou ela mais agressiva. Enquanto que as mulheres que tomavam testosterona, quando elas percebiam que o comportamento delas não estava sob ameaça, elas tinham um certo grau de benevolência nessas negociações. As negociações fluíam melhor, porque elas eram mais benevolentes com o próximo, com a pessoa que estava ali. Então isso quebra o mito de testosterona é igual a agressividade. Tá? Então a gente quebra esse mito. Depois também, esse estudo, ele evoluiu e colocaram ele dentro de um time de rugby no Japão. E fizeram esse mesmo estudo duplo cego. E perceberam que os líderes do time, quando confrontado com os novos, aí sim a testosterona, ela deu um poder de negociação, de uma negociação mais dura, porque o comportamento dele estava socialmente ameaçado por um jovem que estava entrando e o comportamento e a liderança dele estava, a dominância dele estava em risco, entendeu? Então houve ali uma ameaça, ele sentiu da liderança dele, porque era um jogador novo que estava entrando, então foi negociar. Você é o líder do programa. Então, se em algum momento eu ameaçar a sua liderança, a sua negociação, a sua conversa comigo ficaria mais dura. Teoricamente é mais ou menos isso que foi aconteceu. para a parte mais do ego. Tanto é que você falou aqui que no começo a testosterona pode levar a melhor negociação à busca de status. Se foi uma ameaça ao minha liderança, ao meu status, eu endureço minha negociação. Ele endureceu. Como não teve, quando não tem ameaça, eu sou mais benevolente, eu ajudo mais o meu próximo. Olha que maluco. E assim, em mulheres é muito mais complicado, né? Não, eu vou entrar lá. Peraí, eu vou entrar nisso daí. Não, porque a gente estava conversando, eu fui fazendo minhas anotações. Vocês podem ver que raramente eu pego minha caneta e fico escrevendo e fico olhando. Quando tem coisa que eu preciso alinhar, eu anoto, até para mim, tá? Houve um estudo com mulheres sobre a questão do estradiol e progesterona. Isso. E houve associação da testosterona junto ou não? Houve. Mas só fazer um adendo antes de eu entrar nesse estudo. Tá. Aquele do jogo do ultimato, o que ele provou? Ele prova que eu achar que estou usando testosterona, eu fico mais agressivo. Então, o comportamento agressivo do mito popular que é quebrado é simplesmente um mito popular e as pessoas se comportam de acordo com aquela falácia. Sim. Entendeu? Só o fato de tomar um placebo da testosterona fez a pessoa ficar mais agressiva. Eu percebi isso, eu só não recapitulei, mas é legal. Que bom que você me chamou a atenção aqui e eu entendi. Mas quem tomou placebo, essas mulheres foram mais, negociando mais duros. E quem tomou testosterona mesmo e não estava sob ameaça foram mais benevolentes na negociação. Ou seja, pessoas mais flexíveis, mais ponderadas, mais equilibradas. Mais equilibradas. Assim. Mulher é um negócio bem bacana, né? Porque homem a gente simplifica em testosterona alta ou baixa. Nós temos menos hormônios, oscilações hormonais que ela, né? A gente pode brincar e Nós temos todos os hormônios igual ela, mas as oscilações não nos afetam como afetam elas. Afetam outras questões, né? Libido,
uma parte mais estética, que é uma ginecomastia, alguns tal sim, e tudo mais, mas é um assunto para um próximo vídeo também, para um próximo programa, se você quiser debater, ficaria legal. Mas em termos de mulheres e assertividade, não é testosterona, é o estradiol, tá? Então, mulheres que têm estradiol mais alto, elas desempenham esse papel semelhante que a testosterona faz no homem, tá? Ah, é o estradiol. É o estradiol que traz assertividade e decisão para as mulheres. Aí você fala assim, nossa, Luiz, esse coisa de hormônio, modulação comportamental é algo muito antigo, né? Na verdade, não. Na década de 70 e 80, já tinham estudos que pegavam mulheres de cargos de liderança e analisavam o estradiol delas, e essas mulheres já tinham um estradiol mais alto. Ou pegaram universitárias, eu não vou lembrar o certo nome da universidade que foi feito isso, e essas universitárias, quando tinham estradiol mais alto, elas marcavam caixinhas de pergunta que refletiam assim, empresária, líder, e desenvolviam maior papel de liderança, tá? Entendi. Então o estradiol elevado ou mais alto ali na linha de cima, ela tende a ter um comportamento mais de liderança. Assertivo, mais liderança. Isso é estudos mostrando que tem... Sim. É estudos... E na menopausa esse hormônio costuma cair? Cair. Aí a gente vê que as mulheres na menopausa, elas ficam mais retraídas, mais deprimidas. Elas, às vezes uma palavra simples que você fala para uma mulher, ela atinge ela de um jeito mais forte. Fica chorona, talvez. E sem falar dos outros problemas da menopausa, mas a mulher ela fica mais em casa, ela sai menos, sente mais vontade, procura menos o marido para ter um tipo de relação, entendeu? Isso acontece. E aí, nesse caso você falou da testosterona, mas falou sobre a importância do cortisol, que em casos altos tinha também uma alteração ali mais agressiva. Na mulher, que a estradiol caiu, o estradiol também, o cortisol também tem um papel vital? Tem um papel vital na mulher também. Vamos pensar assim, estradiol é o acelerador da mulher, deixa a mulher assertiva, forte, firme. Tá. A progesterona seria um pouco do freio. Então, durante o ciclo menstrual da mulher, pode ter certeza que ela vai ter partes do ciclo dela, que quando o estradiol está alto, ela é muito mais assertiva. E quando a progesterona sobe, ela fica mais calma e menos assertiva. Onde entra o cortisol e a testosterona nessa fase? O que acontece? Que mostrou também que testosterona alta em mulheres realmente faz uma busca pelo status social também, tá? Só que tem um outro problema. Não é só repor hormônio, eu tenho que entender qual que é o terreno metabólico que eu estou colocando nesse hormônio. Então, se a mulher mostrou também o estudo que se as mulheres já têm um comportamento um pouco mais ansioso, um comportamento de dúvida, isso é agravado pela testosterona. Então, com o cortisol alto, tá? Então, de novo, o cortisol, o que é uma ansiedade, assim, para o pessoal entender? A ansiedade é o cortisol alto durante um grande período de tempo que faz eu criar uma resposta de luta e fuga todo o tempo. Por isso que a pessoa fica todo o tempo preocupada com o que vai acontecer no futuro, fica roendo unha, fica com medo e não consegue viver o presente, entendeu? Então, esse comportamento é um pouco agravado se a mulher tiver esse tipo de problema. O que a gente tem que pensar que não é... O hormônio pode ser uma solução? Pode, desde que no ambiente adequado. Sim, já percebi também. E vários eixos trabalhando juntos. Pessoal, nós vamos para um leve intervalo. O tempo voou, não parece, mas já foram 13 minutos. A gente já volta já. Sou o Coco Bambu, tenho o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório.
E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, estamos com o Dr. Luiz Gustavo falando como os hormônios interferem em seu comportamento. E agora só para você ter uma noção do nível do que o hormônio interfere no comportamento. Dr. Luiz Gustavo, a determinação sexual hoje, né, homens ou mulheres, ela é determinada pelo cromossomo, XX ou XY, Sim. ou pelos hormônios? Na verdade, a gente acha que o sexo deriva do cromossomo, né? Mas a expressão, a forma do corpo masculina, feminina, ela não vem do cromossomo. O cromossomo determina o hormônio que eu vou produzir enquanto eu sou uma célula. Então, enquanto o meu corpo está naquela fase de reprodução. E a exposição a esse hormônio vai determinar minhas características comportamentais masculinas e femininas e minhas características sexuais masculinas e femininas. Então, por isso que alguns hormônios usados de forma errada traz uma ginecomastia no homem, que é um aumento do estradiol lá pela fisiologia que vai fazer essa mama crescer. Porque mulher tem mama e homem tem músculo no peito. Já parou para pensar isso? Por causa dos hormônios. Dos hormônios. O homem é exposto à testosterona ao longo da vida, a mulher é exposta ao estradiol. Porque o homem tem um comportamento mais protetor do que uma mulher, é instinto, é animal isso. O masculino é mais protetor, porque a testosterona promove esse tipo de comportamento e o homem é mais exposto à testosterona. Por que o homem tem pênis e a mulher tem clitóris? Porque na mulher o estradiol faz o pênis retrair e virar o clitóris, atrofiar. Então o clitóris, sim, que brincando que o pessoal pode ser um pênis atrofiado. Não, entendeu, pessoal? Na realidade, o cromossomo ele vai determinar a expressão da quantidade de hormônio e essa quantidade de hormônio diferentes formam o sexo. Exato. Por isso que se você tomar quimicamente hormônios, você pode mudar você muda características físicas totalmente. Tá certo? Nós não estamos entrando aqui em parte estou falando de parte médica, parte de hormonal. Então, o hormônio determina a expressão física que vai lembrar mais características femininas ou mais características masculinas. O cromossomo, ele fala esse hormônio para liberar, mas você é determinado pelo hormônio. Por isso que erros cromossômicos, às vezes, pode causar alguns erros nas formações, né? Que tem algumas doenças que a gente conhece. Mutações genéticas, aí o bebê vem com um problema nos cromossomos. Tem aquelas doenças e tudo mais, mas isso fica assunto para um outro debate. Até quando tem mutação para crescimento, né? Aí não produz o hormônio que faz crescer, por isso etc. Que tem um negócio legal a gente falar, por isso que tem algumas pessoas que se identificam com outros gêneros, porque tem algumas ligações assim, comportamentais, pode ter influenciado, mas é algo muito polêmico para a gente discutir agora. Não, nós estamos falando só o efeito do hormônio, ele que faz a caracterização. Isso, exato. Se eu tivesse grandes quantidades de estradiol a vida inteira, eu teria seios. Então, você teria vagina. Teria uma mudança um pênis física. retraído. Sim. Eu queria falar agora também, porque o tempo voa, sobre a insulina. A insulina é um hormônio. E quem tem problema grave no pâncreas tem até o diabetes, né? Mas o que a insulina, se ela não estiver bem regulada, pode acontecer no cérebro? A insulina, ela faz... O nosso corpo é muito sábio, né? O nosso corpo é uma máquina de adaptação. Então ele gera resistência a algumas coisas. A resistência insulínica no cérebro, ela leva a uns comportamentos de perda de memória, leva a uma predisposição maior a Alzheimer, a doenças cerebrais, a esquecimento, a comportamentos cognitivos mais fracos. Então é isso que se sabe mais por cima dessas questões. Então a insulina, ela estaria elevada ou baixa, ou é a resistência dela? Porque o cérebro depende de glicose para funcionar. Depende de glicose. E aí a glicose não está entrando direito no cérebro. Porque seu corpo está resistente à insulina. Pense na insulina como uma chave que abre a porta para a glicose alimentar. A glicose entrar dentro da célula e alimentar aquela célula. Então o nosso cérebro, o alimento exclusivo dele é a glicose. Então, beleza. Se eu crio uma resistência insulínica cerebral, você concorda que eu estou fechando a porta que faz o alimento chegar lá? Sim. Então isso vai lesar, vai causar dano e vai trazer todo esse prejuízo cognitivo, comportamental e predispor doenças que a gente conhece, como demência, no caso uma demência mais elevada, uma Alzheimer. Pode ter certeza que pacientes diabéticos têm o maior índice de Alzheimer. A gente sabe que a beta-amiloide, ela acumula ali no cérebro, e um dos fatores grandes é realmente a resistência insulínica, diabetes, o sono, quando não dorme bem.
teve outras coisas. A gente está fazendo o teste de Alzheimer lá, mas é um teste de triagem, não é o teste no líquor, que vê o beta-amiloide e a fosfolipase. O beta-amiloide é legal. Imagina o seu cérebro como se fosse várias ferrovias, assim, várias estradas. O que é o beta-amiloide? O que é Alzheimer nesse caso? O beta-amiloide, ele simplesmente vai quebrar aquela estrada, então você não consegue acessar aquela informação. Então ele destrói a estrada... Estragou a linha do trem. Estragou a linha do trem, você não consegue chegar na informação. Meu trem não chega mais ali. Não chega. Então por isso que primeiro ele vai estragar a memória recente e depois ele vai começar a chegar naquelas linhas mais antigas. Então pacientes que têm Alzheimer, normalmente, no começo da doença, eles lembram de tudo de 20 anos atrás, 10 anos atrás, mas não lembram o que comeu no almoço, não lembram um caminho, não lembram uma senha de um cartão. Então os sintomas no começo do Alzheimer é muito mais leve. Tá vendo, pessoal? Os hormônios têm que estar sempre bem regulados, sempre você cuidar dele adequadamente. Entender também que eles podem ajudar, né? Eles não são determinantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte final. Quer dizer, então, que o hormônio determina quem eu sou só ou não? Tem que tomar um cuidado com essa interpretação absoluta, assim. O hormônio não determina quem eu sou. Ele me deixa mais assertivo de acordo com a minha personalidade, tá? O hormônio não vai mudar quem é o Marcelo. O que determina quem é o Marcelo é simplesmente a teoria da epigenética. O Marcelo é uma pessoa que, se o Marcelo tiver uma predisposição a ter diabetes ou um pouco de massa magra, mas ele entender que o meio que molda ele e não o fator genético, ele vai trabalhar aquele meio. Fato, não é porque eu tenho um terreno fértil para coisas ruins que eu vou plantar coisas ruins. Vou plantar as coisas boas no meu terreno e trabalhar em cima dele, né? É isso que a epigenética fala. O meio influencia, tá? Então os hábitos da família, elas influenciam muito também. Não é só a genética. Minha família sempre teve esse problema, é genético. Às vezes é porque sempre comeram ali, sei lá, algo errado e passou de pai para mãe, né? Tem uma história que eu gosto, como que é passado as coisas de pai para filho ou de mãe para filha. É uma história bobinha, né? Havia uma regra de como assar o peixe. Não sei se você já ouviu essa. Não. A regra de assar o peixe é o seguinte: você corta o rabo do peixe, você abre, você joga o tempero, tal, não sei o quê, e põe para assar 1h30. Um exemplo. Aí a filha passou para a filha, falou assim: qual que faz? Primeiro você corta o rabo do peixe, tal. Depois na bisneta, a bisneta perguntou para a mãe, né? Falou assim: viu? Essa receita é da tataravó, né? Por que corta o rabo do peixe? Fica fedendo? Não, eu aprendi assim. Então, não precisa tirar o rabo do peixe para assar o peixe. Mas como passou de pai para filho, aquele hábito, de mãe para filha, criou-se o hábito de cortar o rabo do peixe, mas não precisava cortar o rabo do peixe. O que eu quero te dizer nessa história é que, sem querer, às vezes tem um hábito, sei lá, de dormir, põe leite, açúcar, maisena e curau e farinha de milho. Isso é uma bomba de açúcar. Isso faz dormir melhor. E, na realidade, está gerando uma outra coisa. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas estou dizendo como que é familiar. Vai fazer dormir melhor, porque você vai ter um pico de insulina para dissolver isso, que é letárgico, né? Por isso que você vai dormir melhor. Ele dá aquela moleza. Vai dar uma moleza de digestão. Eu citei só um exemplo, mas às vezes é comum, né? Você já viu criança de 4 anos gordinha? Não, geralmente dá o... Uma criança de 10 anos, vamos dar um exemplo. Uma criança de 10 anos gorda, obesa, obesidade infantil, vamos pensar assim. É raro. E quando você vê, os pais são magros ou são gordos? A maioria são obesos. Então, o ambiente obesogênico vai te levar à obesidade. Entendeu? Já ali Porque a criança ela não compra o que ela come. Ela não tem cartão de crédito, né? Ela come o que o pai põe na mesa, entendeu? Então, realmente, é geracional. A gente vem passando isso. A gente tem que tomar cuidado com os nossos hábitos e quem depende da gente. Isso, né? Exato. Muito bom. Pessoal, esse foi como os hormônios interferem no nosso comportamento. Então, se você está aí querendo saber um pouco mais e trazer performance dentro da sua vida, ou talvez corrigir algo, saiba que os hormônios têm uma influência sim. Não são determinantes quem vai ser cada um de nós, mas existe uma influência. Então procure sempre ver como estão os seus hormônios. Afinal de contas, eles também podem colaborar e corroborar a uma melhora de performance e da sua vida. Doutor Luiz Gustavo, obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Tá bom? E o recado que fica não saia usando hormônio desenfreado, que tem muito efeito colateral também envolvido. Cuidado, procure sempre uma ajuda especializada para isso. Isso daí a gente sabe que o médico é soberano, tem que tomar muito cuidado, né? Então, não só um médico, né? Profissional em geral em saúde tem que saber, pelo menos, direcionar, né? Legal.
Muito bom. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Esse foi o episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Um beijo para você e uma ótima semana. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.